19 de abril de 2024, sexta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. A paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Louvado seja Deus. Mais uma sexta-feira, sextou com alegria. Chegamos a esse fim de semana e nós vamos meditar nesta manhã o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 1 ao 20. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que se encontrassem seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvimos muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas,
um texto bastante conhecido e nós podemos nos deter em tantos versículos, em tantos aspectos que esse texto nos informa, mas o nosso tempo é tão pouco. Eu gostaria de meditar com vocês nesta manhã dessa sexta-feira o fato de Saulo ter sido colocado por Deus ao chão. É uma coisa muito interessante que às vezes passa despercebido, né? Até a gente, às vezes, de maneira muito popular, a gente fala, né? Caiu do cavalo. Esse ditado popular veio desse episódio de Paulo, né? A gente diz que Saulo ou Paulo caiu do cavalo, né? Na verdade, o texto não fala que tenha cavalo, né? A gente que deduz. Porque o texto diz que ele caiu ao chão, né? É o versículo 4 deste capítulo 9 dos Atos Apóstolos. Caindo por terra, ele ouviu uma voz, né? Então, um fato para a gente meditar, um fato tão pequeno, mas tão, ao mesmo tempo que ele é simples, ao mesmo tempo é tão significativo. Meus queridos, Saulo, que nós chamamos de Paulo, né? Depois do batismo dele, ele se vê como um homem cheio de poder. Ele se vê como um homem cheio de sabedoria, e de fato o era. Saulo tinha poder, tinha sabedoria, tinha conhecimento, era um homem letradíssimo, conhecedor da escritura como ninguém, conhecedor da lei mosaica, da lei judaica como ninguém, era fariseu, discípulo de Gamaliel, ou seja, um homem estudiosíssimo, letradíssimo. E nós vemos que todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria humana, intelectual, ele as utilizava para perseguir os cristãos, devastar a igreja. Mas não eram pessoas que se consagravam a qualquer ente ou a qualquer ser ou a qualquer instituição. Eram pessoas que davam suas vidas e se consagravam ao Deus verdadeiro. É como se nós disséssemos, Paulo, ele começou a mexer no lugar errado, com a pessoa errada. Ele mexeu com Deus, o maior de todos, o Senhor dos Senhores. Foi por isso que ele não saiu ileso do poder de Deus. Essa cena de Saulo caindo por terra, né? Meus queridos, na nossa vida, representa os momentos em que Deus também nos faz cair por terra. Também nos faz nos perceber frágeis, pobres de nós mesmos. Minha gente, quantas vezes nós nos sentimos fortes, mas na verdade, quando situações pontuais ou específicas da vida nos acometem, nós percebemos que nós não somos fortes coisa nenhuma, né? Eu vou rememorar junto de vocês um fato triste, né? A realidade da pandemia que nós vivemos, né? Começou em 2019, né? Repercutiu de maneira grandiosa em 2020, 2021. Minha gente, quanta gente rica, bilionária, cheia de bens, de dinheiro, que veio ao óbito. Esse vírus mostrou que o ser humano não é senhor da sua vida, que o ser humano não é tão forte quanto parece. Quantas pessoas com bom condicionamento físico, né, fisiologia, corporeidade perfeita, veio a óbito. Toda essa situação veio nos mostrar que por mais que nós nos sintamos perfeitos no ponto, aptos, por mais que nós nos sintamos capazes, nós somos frágeis. Eu só peguei esse exemplo da pandemia,
Mas foi exatamente isso que Paulo viveu, ou Saulo, né? Ele se via tão sábio, tão conhecedor, tão senhor da verdade dele, que Deus o faz se despir de todo esse conhecimento ou esse poder que ele se achava ou se percebia envolvido. Deus o faz cair por terra. Minha gente, vou dizer uma coisa. Eu não sei você que está me escutando, mas eu, na minha vida pessoal, eu já provei alguns momentos de maneira muito singular, ou um momento específico. Eu já experimentei isso que Paulo acabou de experimentar nesse texto que nós ouvimos. Nariz empinado, a soberba grandiosa, né? Respirando poder, prepotência, e Deus vai lá e nos puxa, né? Nos dá uma rasteira, a gente cai. Eu já experimentei isso. Já experimentei. Machuca, minha gente. Machuca, né? Fere, causa uma dor incomensurável. Mas Deus, Ele permite as coisas acontecerem em nossa vida na medida que se faz necessário para nós. Então, o que eu quero dizer, minha gente, é que e Deus vai fazendo isso sempre. Quanto for possível, for necessário para que as pessoas sejam salvas. O fato é o seguinte, nós precisamos nos voltar para Deus, aprender a nos voltar para Deus, sem que aconteçam essas rasteiras da vida. É aquele velho ditado, não vai a Deus pelo amor, vai a Deus a dor. E minha gente, isso funciona na vida concreta. Muitos dizem, não, Deus não castiga, Deus não permite o mal. Minha gente, nada acontece sem o consentimento de Deus. Quantos males nos acometem? Quantas coisas ruins nos acometem? E muitas delas, ou a maioria delas, nós percebemos que são consequências das nossas más ações, das nossas más decisões, das nossas más escolhas. E as coisas nos acometem, às vezes coisas trágicas, ruins, para que nós nos voltemos para Deus e nos percebamos necessitados de Deus. Ora, meu querido, minha querida, você que está a me escutar, nós precisamos aprender a nos voltar para Deus e a cumprir a vontade de Deus em nosso viver, para que nós não cheguemos a experimentar o que Paulo chegou a experimentar, a queda, a decepção, o sofrimento. Que a palavra de hoje, meus queridos, nos estimule em nossa vida de fé e nos faça, olhando para a nossa vida, perceber, eu preciso me voltar para Deus. Eu preciso voltar para Deus. Que essa palavra de hoje nos faça nos reconhecermos necessitados dele, pequenos. Paulo, depois que tem essa queda, que tem essa decepção, que tem esse encontro com o Senhor Jesus, o texto é claro em dizer que ele recebe o batismo. Ora, outro o batiza. Ele se coloca, ele se inclina, humildemente ele se coloca à disposição de outro que o torna cristão. E ele vai anunciar o contrário de tudo aquilo que até agora ele pregou. Como é difícil, minha gente, nós assumirmos que nós erramos. Como é difícil, minha gente, nós dizermos, esse caminho que eu trilhei até agora não foi o melhor, eu preciso de Jesus, eu preciso entrar num caminho, eu preciso me aprumar. Como é difícil tomar essa decisão, sabe? Olha, não adianta, minha gente, a gente escutar a palavra de Deus, não adianta. E a gente continuar longe de Jesus. Não adianta, né? Tem muita gente que fala, por exemplo, nossa, hoje a palavra foi bonita, nossa, hoje a palavra foi forte, hoje a palavra
falou comigo tal coisa, não sei o que. Tá bom. E você está dando passos na sua vida de fé? Na sua vida enquanto membro da igreja? Ah, não, tô a mesma coisa, tô lá na minha, não sei o que. Então não está adiantando nada você escutar a palavra de Deus. Não está adiantando nada. Se Paulo não tivesse mudado o seu coração e não tivesse decidido a mudar, a reorientar sua vida, a assumir que ele errou diante dos outros, de nada valeu Jesus ter aparecido para ele. E a gente vai ver a partir de amanhã, né, nós estamos acompanhando hoje os Atos de Paulo, né? Os Atos dos Apóstolos, o texto dos Atos dos Apóstolos vai mostrando o processo de conversão de cada um desses personagens bíblicos, né? E a gente vai ver que Paulo vai mudar da água para o vinho a sua rotina, o seu discurso. Minha gente, dizer que está vivendo a fé ou que de fato se encontrou com Jesus exige dar passos no testemunho, na vida concreta de fé. Senão é blá blá blá. Senão é palavra que a gente escuta, é palavra perdida. Não, na hora da aprovação a gente não põe em prática o que a gente está escutando. É uma questão de decisão. De decisão. Que Deus nos convença disso. Força e coragem. Sextou! Desejo um fim de semana cheio de Deus. Um fim de semana cheio de Deus a você, seus familiares. Aproveite para descansar. Aproveite para rever os amigos. Aproveite para celebrar a vida. Que Deus os abençoe e os proteja hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.